Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia no Evangelho que escreveu João, capítulo de número 2. A partir do versículo 1. No capítulo 24 que Mateus escreve, Jesus está falando de algumas coisas que estaria por vir, né? E que esses momentos de dores seria um momento muito trágico na vida do povo. E ele diz: tomara que a vossa fuga não seja num dia de sábado ou no inverno. E todos nós sabemos, né? O inverno, ele meio que nos imobiliza, né? De certa maneira, dificulta, né? A nossa mobilidade. Então vejamos que no momento frio é comum que nós ficamos mais imóveis diante das nossas ações. João capítulo 2, verso 1, nos diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus sinais, deu Jesus princípios aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Amém. Eu quero falar nesta manhã sobre o primeiro milagre de Jesus. Veja que esse é um momento inicial do ministério de Cristo. Basicamente, Jesus ele está iniciando a sua trajetória, o seu ministério para o qual ele veio realizar. Os primeiros discípulos que creram em Jesus deram o primeiro passo de uma caminhada com Cristo, que estenderiam por toda a vida, e começaram a aprender mais sobre ele. Foi a partir desse acontecimento que Jesus ele foi dando descrições, revelações a respeito de si mesmo, para aqueles que iniciaram a sua trajetória ao seu lado. Nesse casamento, nós vemos Jesus desempenhando 3 papéis distintos: o de convidado, o de filho e o de anfitrião. É nessa festa, nessa celebração, que Jesus ele dá a primeira demonstração daquilo que ele veio a realizar, ou pelo menos de uma das coisas que ele veio a realizar. E eu quero chamar a atenção para esses 3 aspectos de Jesus Cristo nessa sua aparição, nessa festa descrita
pelo capítulo 2 que João ele escreve. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção é para Jesus como o convidado. Com muita frequência, Jesus estava presente em momentos festivos. Neste sentido, o seu perfil ele era diferente, por exemplo, de João Batista, que não aceitava convites para acontecimentos sociais. Jesus Cristo, ele gostava de participar dessas celebrações, desses acontecimentos. Tanto é que Jesus, ele em algum momento, chamado pelos fariseus de comilão e de beberrão, porque frequentemente nós vemos Jesus participando de uma festa. É bem verdade que Jesus, ao ir a esses momentos, ao estar presente nesses momentos, Jesus ele tinha uma finalidade muito óbvia, que era a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Porque nós vivemos um período que essas atitudes de Jesus, ela é utilizada como desculpa para aqueles que gostam das farras, né? Algumas pessoas que gostam da farra, não, Jesus gostava da festa. Mas ele ia lá para pregar o Evangelho. Você também tem feito isso? É isso que você tem feito quando você vai nesses momentos, nessa festa, ou você vai lá só para farrear juntamente com os demais? Então, havia uma distinção. Ele não considerava um impedimento o fato dos seus inimigos usarem isso contra ele. Jesus, ele teve as experiências de uma vida normal e as santificou com a sua presença. As atuações de Cristo, ela era muito contundente em tudo aquilo que ele realizou. Esse sábio casal convida Jesus para o seu casamento, e nessa ocasião, ele estava acompanhado da sua mãe e dos seus discípulos, de apenas um grupo dos discípulos, porque ainda o grupo dos 12 ainda não estava totalmente formatado. Então, esse casal, ele sabiamente convida Jesus para participar desse momento tão alegre juntamente com ele. Talvez a presença de um número de convidados a mais do que esperava tenha contribuído para a falta do vinho. Esse casal, ele convida Jesus Cristo. Jesus, ele chega lá com 6 discípulos, e talvez esse número a mais de convidado, inesperado, fez com que o vinho acabou-se o vinho. Mas se esse foi o caso, teria sido uma festa muito pequena. Nós temos motivos para crer que a família de Jesus aqui na terra não era materialmente próspera. E é bem provável que os seus amigos também não fossem pessoas ricas, como é comum, né? Geralmente, quando você é pobre, os seus amigos são pessoas pobres, porque são as pessoas que fazem parte do seu convívio, talvez com alguma exceção. Então, as pessoas em que frequentava a casa de Jesus e que Jesus frequentava a sua, eram pessoas do mesmo nível social, pessoas pobres. Certamente a falta de vinho está relacionada à falta de recursos para dar uma festa mais farta, uma festa mais pomposa. Na forma mais discreta possível, Maria traz seu pedido para Jesus. Porque diante desse acontecimento, da percepção que o vinho havia acabado, Maria vai até Jesus Cristo e descreve para ele, relata a Jesus que o vinho tinha se acabado. Sabe o que me chama a atenção, meus irmãos? Porque o que chama a atenção aqui é que por trás dessa palavra já está a expectativa de um milagre.
Quando Maria vem relatar a Jesus a falta do vinho, ela vem com a expectativa de um milagre, de que Jesus fizesse algo. Porém, o capítulo 2, o texto que nós fizemos a leitura, diz que esse foi o primeiro milagre de Jesus Cristo. Como é que Maria teve essa expectativa de um milagre, sendo que até então Jesus não havia realizado nenhum tipo de realização sobrenatural? E ela vai até, ela não esperava que Jesus, olha, acabou o vinho, tudo bem, pega aqui o cartão, né, vai lá e compra mais um barril, né, quanto que é? Peraí, deixa eu assinar um cheque aqui para você, você vai lá na adega buscar mais um barril de vinho. Não era essa a expectativa dela. Ela não tinha expectativa que Jesus desse dinheiro para ela comprar mais vinho. Ela tinha a expectativa de que Jesus fizesse algo em relação àquilo. Aleluia. Como Maria teria chegado a essa expectativa, visto que os sinais oriundos do ministério de Jesus ainda não havia começado? A segunda coisa que eu quero chamar a atenção é para Jesus como o Filho. Tendo em vista que os casamentos judaicos ele durava até uma semana, o noivo deveria ter uma quantidade adequada de suprimento, e a falta deles poderia acarretar alguns problemas. A festa de casamento não era como hoje, né? Que dura ali algumas horas. Começa-se geralmente ali por volta das 7, 10, 11, meia-noite e acabou. Com algumas exceções, passa desse horário. A festa do casamento judaico geralmente ia por 7 dias adentro. 7 dias de celebração, de comemoração. E era responsabilidade do noivo garantir que durante todo esse período não faltaria o suprimento necessário para os convidados a quem ele havia chamado. Então, a falta de vinho ou de comida causaria um grande embaraço, pois uma família culpada de tal grosseria poderia até mesmo ser multada. Assim, ficar sem vinho acabava custando caro, tanto em termos financeiros quanto em termos sociais. Era uma vergonha para uma família acontecer isso. Era um constrangimento muito grande que tal coisa acontecesse durante a celebração da festa de casamento. Sem levar em consideração que a família da noiva poderia se sentir tão prejudicada com isso, que ela poderia processar a família do noivo por tal grosseria, por tal acontecimento. Por isso, a razão da preocupação de Maria em relação à falta de vinho. E ela vai levar essa situação ao conhecimento de Jesus Cristo. Maria levou o problema até Jesus e esperava que ele fizesse alguma coisa para suprir essa necessidade. Maria sabia quem ele era e o que poderia fazer. Ela devia ser bastante próxima da noiva ou do noivo, pois de outro modo provavelmente não teria demonstrado tanta preocupação com as comemorações, nem ficaria sabendo que o vinho estava acabando. Talvez Maria estivesse ajudando a preparar e a servir as refeições, como era comum. Lembro-me que ainda muito novo, em algumas festas de casamento, era algo que mobilizava a família do noivo e da noiva durante todo um dia. Quando um dos filhos ia casar, já com bastante antecedência, né? Isso, quando eu era criança, eu lembro dessas cenas, né? A família já preparava um animal ali com antecedência para ir crescendo, para matar nessa data. E ali toda a família era mobilizada, matava o animal,
os homens, né, inicialmente matavam o animal, tiravam o couro e entregavam na mão das mulheres. E as mulheres iam fazer todo o preparo. Isso começava cedo, para a festa que ia ocorrer à noite. E os amigos mais próximos, os familiares, geralmente eram aqueles que trabalhavam durante a celebração da festa para servir os convidados. É possível que Maria fosse uma das pessoas que estivesse servindo os convidados na festa. E é justamente por isso que ela fica sabendo que o vinho havia acabado. Maria não disse a Jesus o que fazer, amados. Ela não disse a Jesus o que fazer, simplesmente lhe contou o problema. Maria, ela foi diferente de nós em alguns momentos, né? Porque às vezes nós oramos a Deus, nós contamos o problema, dizemos o que Ele deve fazer e como deve fazer. Não é assim que nós fazemos? Nós dobramos o joelho e contamos o problema. Senhor, olha, está acontecendo isso, faz isso, e dessa maneira. Não é mais ou menos assim que nós oramos? Maria, ela não diz a Jesus o que Ele deveria fazer. Ela simplesmente expõe para Ele o que está acontecendo. A resposta de Jesus, ela parece um tanto brusca e até mesmo áspera, mas não é o caso. Porque quando Maria expõe a Jesus o que está acontecendo, ele diz: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Mas essa expressão era algo muito comum para a época. Quando alguém se dirigia ao sexo feminino e dizia mulher, era uma forma respeitosa de tratamento para aquela época. Então, a sua pergunta significa apenas: por que você está me envolvendo nessa questão? Ainda não é chegado o momento. Maria ouve, e ela vai captar no ainda não, porque Jesus diz: ainda não é chegado o momento. Maria, ela capta a grande possibilidade de um agora sim. Porque veja, quando Jesus diz ainda não é chegado o momento, ela não faz nenhum questionamento, mas ela tinha certeza que ele ia fazer algo. Ela tinha convicção que Jesus ia fazer alguma coisa, porque ela sai daquele local, mas ela avisa aos serventes: fazei o que ele disser. Olha, eu vou voltar lá para servir, faça o que ele disser para vocês. Ele vai fazer algo, não sei o que, ele vai fazer o que ele vos mandar vocês fazerem. O texto diz que havia ali algumas talhas que os judeus usavam para a purificação, para tomar banho, cujo essas talhas cabia entre 80 e 120 litros de água. Vamos ficar na metade, 100 litros. Havia ali 6 talhas. Veja que o texto diz que Jesus manda encher todas elas. Manda encher todas essas talhas de água. Veja que Jesus não ora, não põe a mão, ele não faz nada, enche as talhas. Eles enchem, ele diz: agora tira e pode levar lá para o mestre-sala. A água já havia sido transformada em vinho. Aleluia. 6 talhas de pedra, irmãos. Jesus, ele fabrica ali instantaneamente, aproximadamente 600 litros de vinho. Pode levar para essa turma agora, dá para ele tomar vinho agora o resto da festa toda, não vai faltar mais. Terceira coisa que eu quero chamar a atenção é para Jesus como o anfitrião. O primeiro milagre de Jesus, ele não foi um acontecimento espetacular, testemunhado por todos. Maria, os discípulos e os servos sabiam o que havia acontecido. Mas ninguém na festa sequer suspeitou de um milagre que havia ocorrido na cozinha. Ninguém suspeitou que havia acontecido um milagre.
O seu primeiro milagre foi um acontecimento discreto, num casamento. E o que mais deixa os convidados admirados era a qualidade daquilo que eles estavam tomando, era a qualidade do vinho. É possível que eles nunca tinham tomado um vinho de tão bom quanto aqueles. Porque o mestre Sala fica surpreendido, porque era o costume da época, tomava o vinho bom primeiro, depois que já estava todo mundo já embriagado, não sentia mais gosto de nada mesmo, agora dá o vinho ruim para eles. Dá o vinho que é mais barato. E o mestre Sala, ele bebe esse vinho e diz, olha, todos dão o melhor vinho, passado um período, entrega-se o vinho inferior, mas você guardou o melhor vinho para o final da festa. O milagre de Caná, meus queridos, começa com uma ordem que parece totalmente absurda. Falta vinho e Jesus manda trazer água. Ao faltar vinho, Jesus diz, trazei água e enchei essas talhas. Portanto, no começo dos milagres bíblicos, constantemente está a palavra que ordena, o que demanda atos incompreensíveis. Nós não entendemos, meus queridos, realmente a forma que Jesus age. E não é para ser compreendido. Não é para ser compreendido, é para ser vivenciado. Porque o primeiro milagre, ele exemplifica justamente essa verdade, de que Jesus, ele age de maneira inesperada por aqueles que ali estão presentes. Aleluia! Então ele age de maneira incompreensível, até mesmo impossível. E o que realiza e concede o impossível no cumprimento obediente da ordem. O que a palavra de Deus ela espera, meus queridos, é que para a concretização do milagre, haja uma obediência daquele a quem Jesus está orientando a fazer algo. Porque ele não depende da nossa ação para poder realizar a sua vontade. Ele espera apenas que nós sejamos obedientes às suas orientações. Maria, tendo convicção que Jesus Cristo ele age por meio de coisas sobrenaturais, ela já orienta aqueles que ali estão, faça o que ele disser para vocês. Parece absurdo? Parece, mas faça o que ele vos disser. O agir milagroso de Deus não torna o ser humano passivo, mas espera dele a fé. Não como um processo racional na cabeça, e sim como uma obediência confiante na prática. Ele espera de nós a fé para que nós venhamos agir de acordo às suas orientações, embora essas ações pareçam ser um tanto absurda. A ajuda de Jesus deve ser desejada não apenas nas profundezas das aflições e do sofrimento, também para os dias festivos de nossa vida, Jesus ele se faz necessário. Nós precisamos convidar Jesus Cristo, irmãos, não é apenas para o momento do funeral, não é apenas para o momento da visita do hospital. Nós também precisamos convidar Jesus também para a celebração das festas, também para o dia de alegria, para a festa de casamento. Na verdade, Jesus precisa estar presente em nossas vidas em todos os momentos. Na tristeza, na alegria, na fartura, na escassez, em todos os momentos precisamos convidar Jesus para se fazer presente das nossas vidas. Bendito seja o seu santo nome. Aleluia. O milagre serviu para revelar a glória de Jesus aos discípulos e para dar um fundamento mais sólido à sua fé. Apesar de os milagres por si mesmo não serem evidência suficiente para declarar que Jesus é o Filho de Deus,
por certo, o efeito cumulativo de inúmeros sinais os convenceria da divindade de Cristo. Digo isso porque a nossa fé, ela não pode estar fundamentada em acontecimentos sobrenaturais. A nossa fé não pode estar fundamentada em acontecimentos sobrenaturais. Os acontecimentos sobrenaturais, ele ajuda no processo. Mas a nossa fé não está naquilo que Jesus Cristo fez ou faz. A nossa fé está naquilo que Jesus Cristo disse, nas suas palavras. No momento da transfiguração, que está registrado tanto em Mateus, em Marcos e em Lucas, os discípulos ficam maravilhados com aquilo que ele vê. Jesus Cristo transfigurado, com o rosto resplandecente. O texto diz que com uma roupa, Marcos, fala que a roupa de Jesus estava tão branca, de maneira que nenhum lavandeiro poderia deixar alvejada como aquela. E os discípulos ficam maravilhados com essa visão. Pedro toma a palavra e diz: mestre, você quer que nós façamos 3 tendas aqui no monte? Uma para o Senhor, uma para o Elias e uma para Moisés. Só que o texto diz que uma voz ecoa do céu e diz: este é o meu filho amado, em quem eu tenho alegria, a ele ouvi. Deus está dizendo aos discípulos: vocês devem ficar admirados, não é pela visão que vocês tiveram, vocês devem ficar admirados pelos ensinamentos que eles trazem a vocês. Os acontecimentos sobrenaturais, ele ajuda no processo da fé, mas a solidificação da nossa fé precisa estar na palavra de Deus. Os discípulos precisavam começar de algum lugar, e nos meses seguintes sua fé se tornaria cada vez mais profunda, à medida que conheciam Jesus melhor. No entanto, esse milagre vai além dos simples atos de suprir uma necessidade humana e de salvar uma família de uma situação embaraçosa. Os milagres de Jesus, ele não se dá com essa finalidade a priori, irmãos. Jesus, ele não cura o enfermo para curar ou para livrar ele da dor. Não é para isso que Jesus cura o enfermo, irmão. Não, eu vou curar porque eu vou livrar ele da dor. Bom, também por causa disso, mas isso é secundário. Isso é secundário. Todas as realizações miraculosas de Jesus Cristo têm como finalidade apresentar a demonstração da sua glória, da sua majestade. Secundariamente, nós somos beneficiados por uma cura, pelo fato dele ter nos aberto uma porta, ou pela união dentro de uma situação de conflito, e daí por diante. João, ele procura compartilhar o significado interior, a relevância espiritual dos atos de Jesus, de modo que cada milagre é, na verdade, um sermão prático. Os milagres de Jesus Cristo era uma forma dele também pregar uma mensagem para aqueles que ali estavam presentes. Veja que esse é o objetivo, João enfatiza que esses milagres tinham um significado, era um sinal, algo que aponta para além de si, para outra coisa maior. E os milagres sempre têm esse objetivo, de apontar para algo maior que o próprio milagre. Caminhando para a nossa conclusão, as realizações sobrenaturais de Jesus se deram com propósito pré-definidos. Dentre eles, a manifestação do seu ministério messiânico. Embora o milagre não seja o filho perfeito da fé, mas a fé tem o privilégio de crescer com milagres que experimentou. Deixa eu repetir essa última parte. Embora o milagre, ele não seja o filho perfeito da fé, mas a fé tem o privilégio de crescer
com o milagre que experimentou. Então o milagre, ele não vai ser suficiente para fazer da sua fé sólida. Mas o milagre, ele faz com que a sua fé, ela cresça um pouco mais. O milagre, ele vai fazer com que a sua fé vá um pouco mais adiante. Ele não será suficiente para firmá-la, mas será necessário para ajudar no processo do crescimento. Que Deus nos ajude, meus queridos, porque Jesus, ele sabe o que fazer no momento certo e na hora certa nas nossas vidas. Que Deus em Cristo continue abençoando a todos. Amém.